No princípio, o mundo era diferente do que é hoje. A humanidade ainda dava seus primeiros passos na Terra. Deus havia criado tudo com amor e cuidado. Mas logo os homens começaram a se esquecer dele. Pouco a pouco, o coração das pessoas se encheu de egoísmo, violência e injustiça. Elas decidiram viver longe das leis de Deus. Começaram a pensar só em si mesmas. O respeito desapareceu. Cada pessoa fazia o que queria, sem se preocupar com ninguém. Deus viu tudo isso. Seu coração ficou triste. Ele havia criado o homem com tanto amor, mas agora via suas criaturas destruindo umas às outras. Deus olhou para a terra e viu que tudo era maldade. As pessoas não buscavam mais o bem. Não se importavam com os outros, nem com o que era justo. A terra estava cheia de violência. O mal estava em todo lugar. Não havia respeito pela vida, nem pelo próximo. Deus viu que isso não podia continuar. Ele sabia que precisava fazer algo. Então, tomou uma decisão dura. Decidiu enviar um grande dilúvio, uma chuva tão forte que iria cobrir toda a terra. Todos seriam destruídos. Parecia uma decisão difícil demais. Mas Deus não queria destruir tudo. No meio daquele caos, havia um homem diferente. Esse homem se chamava Noé. Ele não era perfeito, mas era justo. Noé buscava fazer o que era certo diante de Deus. Ele tratava sua família com respeito e amor. Seus filhos aprendiam com ele como viver de forma correta. Noé ensinava a eles a importância da verdade e do respeito às pessoas. Todos ao redor de Noé viviam de maneira errada. Mas ele não seguia esse caminho. Em vez disso, escolheu andar com Deus. Ele orava sempre, buscava orientação divina nas suas decisões. Ele fazia sacrifícios e agradecia a Deus por tudo o que recebia. As pessoas viam Noé como alguém estranho. Alguns o chamavam de tolo, porque ele ainda acreditava em Deus. Mas Noé não se importava. Ele sabia que Deus via seu coração. Sabia que era importante viver uma vida correta, mesmo que ninguém estivesse olhando. Certo dia, Deus decidiu falar com Noé. Foi algo surpreendente e poderoso. Deus lhe explicou o que iria acontecer. Contou a Noé que a maldade das pessoas era grande demais. Disse claramente que iria enviar um dilúvio sobre a terra. Uma chuva forte, algo que nunca havia acontecido antes. Tudo seria destruído, exceto Noé e sua família. Noé ouviu atentamente as palavras de Deus. Ele percebeu a gravidade da situação, mas também percebeu que Deus confiava nele. Deus lhe deu uma missão clara e detalhada. Disse para Noé construir uma grande arca. Deu as medidas exatas da embarcação. Ela deveria ser feita de madeira forte, resistente à água. Deus explicou que ali dentro Noé colocaria um casal de cada animal. Também deveria levar alimentos suficientes para sobreviver durante muitos meses. Noé ouviu tudo com cuidado. Mesmo sem nunca ter visto chuva assim, ele acreditou. Não questionou, não duvidou. Ele aceitou o desafio e começou a trabalhar imediatamente. Noé chamou seus filhos e explicou o que Deus havia dito. A princípio, talvez seus filhos tenham ficado confusos, mas logo viram a confiança do pai e decidiram ajudar. A família começou a trabalhar junta. Eles cortavam madeira, mediam tudo com precisão e construíam a arca lentamente. Esse trabalho não foi fácil nem rápido. Eles levaram muitos anos trabalhando na construção. Enquanto isso acontecia, as pessoas ao redor começaram a perceber algo estranho. Noé construía um enorme barco longe do mar, longe de qualquer rio. Muitos começaram a rir dele, zombavam de sua família, perguntavam para que servia aquilo tudo. Achavam que Noé estava ficando louco. Mas Noé não desistiu. Ele sabia que precisava obedecer a Deus. Mesmo que ninguém acreditasse nele, ele continuou construindo a arca dia após dia. Sua determinação mostrava claramente sua fé.
Noé entendia que, para obedecer a Deus, era preciso coragem. Nem sempre é fácil seguir o que acreditamos ser certo. Às vezes, as pessoas ao redor não entendem, mas a obediência sincera sempre é recompensada por Deus. Mesmo assim, aqueles anos de construção foram difíceis. Não era apenas o trabalho pesado, era também a pressão das pessoas ao redor. Noé escutava zombarias quase todos os dias, mas sua confiança em Deus o fortalecia. Ele conversava muito com sua família sobre o valor da fé. Explicava aos filhos que obedecer a Deus era mais importante do que agradar as pessoas. Essa era uma lição valiosa, que eles nunca esqueceriam. O tempo foi passando e a arca começou a tomar forma. Era uma construção imensa. Todos percebiam que aquilo não era algo normal. Então chegou o dia em que a arca ficou pronta. Noé revisou tudo com atenção. A construção estava exatamente como Deus havia ordenado. Agora era preciso confiar ainda mais. Então, algo extraordinário aconteceu. Deus enviou animais de todas as espécies até a arca. Eles começaram a entrar 2 a 2 em perfeita ordem. Aquela cena era impressionante. Quem antes zombava, agora olhava curioso, assustado ou maravilhado. Era claro que algo estava para acontecer, mas mesmo assim, ninguém quis ouvir Noé. Finalmente, chegou o momento em que Noé e sua família entraram na arca. A porta se fechou. Deus mesmo havia fechado a porta atrás deles. Lá dentro, todos ficaram em silêncio. Esperavam o que viria depois. A chuva começou a cair. Inicialmente parecia apenas uma chuva normal, mas logo ficou mais forte, muito forte. Os céus se abriram, a água veio do céu e também da terra. As fontes subterrâneas se romperam. O dilúvio havia começado. Noé e sua família estavam protegidos dentro da arca. Eles sabiam que lá fora tudo estava sendo destruído, mas a confiança em Deus lhes dava paz. Durante todo esse tempo, Noé mostrou um exemplo claro. A fé verdadeira não depende do que vemos. Ela depende apenas da certeza que temos na palavra de Deus. Noé não precisou ver chuva para construir a arca. Ele não precisou do apoio das pessoas para fazer o que era certo. Sua vida nos ensina algo importante. Obedecer a Deus muitas vezes significa caminhar sozinho, mas a recompensa por essa obediência é maior que qualquer aprovação humana. Assim, dentro daquela grande arca, Noé e sua família esperavam em silêncio. Sabiam que uma nova história estava para começar. Sabiam que Deus não abandona quem confia nele. Chegou o momento mais difícil dentro da arca. A chuva caiu forte e sem parar. Foram 40 dias e 40 noites de água intensa. As águas cobriram tudo. Não havia mais terra firme e visível. Noé e sua família sentiam a arca balançando suavemente sobre as águas. O mundo que conheciam já não existia mais. Eles agora dependiam completamente de Deus. Lá fora, tudo era destruição e silêncio. Dentro da arca, porém, havia vida, esperança e confiança. Durante esse período difícil, Noé manteve a calma. Ele sabia que Deus estava no controle. Mesmo sem entender tudo, continuou confiando e cuidando da sua família. Noé mostrava aos seus filhos que, mesmo nos momentos mais difíceis, é preciso manter a fé. Muitas vezes na vida, passamos por tempestades que parecem não ter fim. Momentos de dor, tristeza, perdas e incertezas. Nessas horas, precisamos lembrar que Deus está conosco. Como Noé, devemos continuar acreditando que Deus não esqueceu suas promessas. Depois de muitos dias, finalmente a chuva parou. As águas, porém, ainda cobriam a terra. Agora vinha uma nova fase de espera. A paciência era fundamental. Noé e sua família não tinham ideia de quanto tempo levaria até tudo secar. A vida dentro da arca era cheia de tarefas. Precisavam cuidar dos animais todos os dias. Era preciso alimentar, limpar e organizar tudo. Noé aproveitava esses momentos para ensinar aos filhos sobre responsabilidade.
Ele sabia que Deus queria ensinar algo importante através daquela situação. Cada momento ali dentro era uma lição sobre paciência, trabalho em equipe e confiança. A água permaneceu alta por muito tempo. Depois, lentamente começou a baixar. Noé sentiu que precisava saber como estava lá fora. Ele então soltou um corvo pela janela. O corvo voava e voltava sem sinal algum de terra. Então Noé resolveu esperar mais um pouco. Dias depois, enviou uma pomba. Ela voltou rapidamente. Não havia lugar onde pousar. A espera continuava. Noé não reclamava nem desistia. Passaram-se mais alguns dias. Noé soltou a pomba novamente. Desta vez, ela retornou trazendo uma pequena folha de oliveira no bico. Essa folha era um sinal poderoso. Significava que as águas estavam diminuindo. Era um sinal claro da fidelidade de Deus. Noé agradeceu profundamente. A folha de oliveira ainda hoje representa esperança e paz. Quando enfrentamos tempestades na vida, precisamos buscar esses pequenos sinais de Deus. Muitas vezes, a solução não vem de uma só vez. Ela vem aos poucos. Deus vai mostrando o caminho lentamente, passo a passo. Devemos estar atentos e agradecer por cada pequena vitória. Noé soltou a pomba mais uma vez, alguns dias depois. Desta vez, ela não voltou. Isso significava que havia terra seca para viver. Noé esperou com calma. Não era o momento ainda de sair. Ele aguardava a ordem de Deus. Depois de mais um tempo de espera, finalmente Deus falou com Noé. Chegou a hora de sair da arca. A porta se abriu novamente. Noé e sua família sentiram a emoção de pisar em terra firme após tanto tempo. O mundo estava completamente diferente. Não havia mais pessoas, casas ou cidades. Tudo precisava ser reconstruído do zero. Ao pisar no chão, Noé tomou uma atitude importante. Ele decidiu construir um altar a Deus. Queria mostrar gratidão por terem sobrevivido. Ele ofereceu um sacrifício, mostrando sua gratidão sincera. Deus se agradou daquele gesto humilde. Foi então que Deus fez algo que marcaria para sempre a história da humanidade. Ele estabeleceu uma nova aliança com Noé e toda a criação. Deus prometeu que nunca mais destruiria a terra com água. Essa promessa era eterna e verdadeira. Para simbolizar essa promessa, Deus colocou um arco, íris, no céu. Quando Noé olhou para cima, viu aquelas cores brilhantes no céu azul. Deus explicou que aquele arco colorido seria um lembrete constante da sua fidelidade. Até hoje, toda vez que chove e o sol aparece, vemos um arco. Íris. Ele representa esperança, fidelidade e uma promessa que jamais será quebrada. A vida de Noé nos ensina algo profundo. Mesmo nas piores tempestades, Deus continua fiel. Ele nunca esquece suas promessas. Mesmo quando tudo parece destruído, há esperança de um novo começo. Noé começou a plantar, cultivar e construir tudo novamente. Com ele estava sua família, seus filhos, que dariam início às novas gerações. Deus havia dado uma nova chance à humanidade através daquele homem fiel. A história de Noé nos lembra que todos nós passamos por dilúvios pessoais. Momentos em que parece não haver saída. Nesses momentos, é preciso manter a fé. Devemos continuar construindo a arca das nossas vidas com paciência e confiança. Precisamos esperar pelo momento certo para agir. Precisamos agradecer por cada sinal pequeno de Deus em nossa vida. Precisamos lembrar sempre que depois da tempestade, vem o arco, íris. Não importa quanto tempo leve, Deus cumpre o que promete. Essa verdade deve nos dar ânimo e coragem para continuar, mesmo diante das dificuldades mais profundas. Noé e sua família estavam agora diante de um mundo completamente novo. A terra estava limpa. Não havia mais cidades, estradas ou casas. Não havia barulho. Apenas silêncio e vento. A criação havia recomeçado.
Era um momento histórico. A humanidade ganhava uma nova chance. E essa responsabilidade estava sobre os ombros de Noé. Ele não reclamou, apenas agradeceu. Sabia que tudo o que tinham vinha de Deus. Decidiu começar com gratidão. O altar que ele construiu mostrava isso. Foi um gesto simples, mas profundo. Deus se agradou daquele sacrifício, sentiu o coração sincero de Noé. Então, Deus falou com ele mais uma vez. Fez promessas. Prometeu que nunca mais destruiria toda a terra com água. Mesmo que o ser humano voltasse a errar, Deus teria paciência. Ele entendeu que o coração do homem é frágil, mas decidiu manter sua misericórdia. Foi então que Deus mostrou o arco, Íris. No céu, as cores brilhavam entre as nuvens. Era mais do que beleza, era sinal de aliança. Era o lembrete de que Deus continua fiel, mesmo quando o homem falha. Deus disse que, sempre que visse o arco, Íris, lembraria da promessa. Essa imagem marcou profundamente o coração de Noé e sua família. Até hoje, quando vemos um arco, Íris, lembramos que Deus não muda, sua palavra é firme, sua promessa é eterna. Noé começou então a organizar a nova vida. Era hora de trabalhar, plantar, reconstruir. Ele ensinava seus filhos a cuidar da terra. Mostrava como cultivar, como colher, como viver com respeito ao que Deus criou. Não havia pressa. Tudo era feito com calma. Cada árvore plantada, cada animal cuidado, era sinal de esperança. A família de Noé sabia que precisava viver com sabedoria. Eles tinham sido poupados por um motivo. Não podiam esquecer disso. A memória do dilúvio ainda estava viva. A chuva, o balanço da arca, os dias de silêncio, tudo aquilo havia deixado marcas profundas. Mas havia também alegria, havia gratidão. Cada manhã era um presente. Cada novo dia era uma prova da bondade de Deus. O tempo passou, a terra começou a florescer novamente. As árvores cresciam, os animais se multiplicavam, a vida seguia. Os filhos de Noé se casaram. Começaram a formar novas famílias. Povos inteiros nasceriam deles. A promessa de Deus estava se cumprindo, mas, como todo ser humano, Noé também tinha suas fraquezas. Um dia, ele decidiu plantar uma vinha. Esperou pacientemente até colher as uvas. Com elas, fez vinho. Era algo novo, algo forte. Noé bebeu. Bebeu além da conta. Acabou embriagado. Caiu no chão e dormiu sem roupas dentro da tenda. Foi um momento de fraqueza, de exposição. Até os mais justos podem falhar. E isso também aconteceu com Noé. Um de seus filhos, chamado Cam, viu o pai naquela situação. Em vez de respeitar, riu dele. Contou aos irmãos. Fez pouco caso, mas os outros dois filhos, Sem e Jafé, agiram com respeito. Pegaram uma capa e entraram de costas. Cobriram o pai sem olhar. Mostraram honra, mesmo em momento de vergonha. Quando Noé acordou e soube o que tinha acontecido, ficou triste. Ele viu que o coração de seus filhos era diferente. Alguns sabiam respeitar, outros não. Então, ele falou palavras fortes. Abençoou os filhos que o honraram, mas declarou que Cam seria servo. Essas palavras não eram apenas sentimentos, eram proféticas. As ações de hoje moldam o futuro de amanhã. A forma como tratamos nossos pais e nossa família tem consequências. A história de Noé nos mostra que ninguém é perfeito, nem mesmo os escolhidos por Deus. Mas o mais importante é reconhecer isso. É buscar sabedoria mesmo nos erros. É aprender a agir com honra. Mesmo depois de tudo que viveu, Noé continuava sendo um homem de fé. Ele seguiu vivendo muitos anos depois do dilúvio. Viu seus netos e bisnetos crescendo. Acompanhou o início de uma nova geração. E a cada vez que via o arco, Íris no céu, lembrava do que Deus havia prometido. Sabia que, apesar das falhas humanas, Deus continuava fiel. Esse era o maior conforto.
E essa é a grande lição para todos nós. Não importa se erramos, se caímos, se passamos por tempestades. Deus continua sendo Deus. Ele não desiste de nós. Ele oferece nova chance. Ele planta esperança mesmo em terra seca. Como Noé, precisamos aprender a começar de novo. Precisamos honrar nossas raízes, cuidar da nossa família, trabalhar com fé e viver com respeito à vontade de Deus. O arco-íris que Noé viu continua brilhando. Ele ainda fala ao coração de quem crê. É a lembrança viva de que a promessa de Deus permanece e que sempre haverá esperança depois da chuva. A vida seguia. A terra já estava verde de novo. Os rios corriam limpos. Os pássaros voavam livres. A paz reinava. Noé via os filhos trabalhando. As famílias cresciam. A nova humanidade estava se formando. Cã, Sem e Jafé tinham filhos. Esses filhos também se casaram. E logo vieram os netos. A cada geração, a promessa de Deus se cumpria. A terra voltava a ser habitada. O mundo ganhava novas vozes, novos rostos, novas histórias. Noé ficava em silêncio às vezes. Olhava o horizonte, pensava no passado e agradecia pelo presente. Lembrava da arca, da chuva, do silêncio das águas. Agora via tudo em paz. Mas ele sabia que o ser humano é frágil e que, com o tempo, os corações poderiam se esquecer do que aconteceu. Por isso, ele contava a história do dilúvio aos netos. Repetia sempre como tudo começou. Falava do pecado, da obediência, da esperança e da promessa. Queria que todos soubessem que Deus fala, que Deus age, que Deus cumpre, mas também que Deus espera. Ele espera mudança, respeito e fé. Os filhos de Noé seguiram caminhos diferentes. Cada um criou sua própria casa, seu próprio povo. Jafé teve muitos filhos. Seus descendentes se espalharam pelo norte e pelo ocidente. Povos fortes, viajantes, de muitas línguas. Cã também teve muitos filhos. Seus descendentes ocuparam terras ao sul, como Canaã, Egito e outras regiões. Povos de cultura e força, mas que muitas vezes se afastaram de Deus. Sem, o filho mais velho, gerou a linhagem que viria Abraão. E mais tarde, o povo de Israel. Da linhagem de Sem viria o Messias. Era um plano divino que começava ali, na nova terra, entre as novas famílias. Cada filho de Noé deixou um legado. Suas escolhas influenciaram gerações inteiras. Isso mostra que nossos atos não terminam em nós. Eles passam adiante. A forma como tratamos nossos pais, nossa fé, nossa casa, molda o futuro dos que virão depois. Por isso é importante viver com consciência. Cada passo é uma semente. Noé viu os povos crescerem, mas também percebeu que pouco a pouco muitos começavam a esquecer de Deus. O tempo passou. As histórias foram sendo deixadas de lado. Alguns começaram a viver como antes, esquecendo da aliança, esquecendo do arco-íris, buscando poder, fama, domínio. Era como se a chuva nunca tivesse caído. Noé se entristecia. Ele lembrava da dor, da destruição, do silêncio das águas. Mas ele não perdia a esperança. Continuava ensinando, continuava lembrando. Falava do Deus que salvou sua família. Falava da arca como sinal de misericórdia. Falava da promessa. Dizia sempre que Deus não esquece, que Deus vê, que Deus espera. Noé sabia que a vida é frágil, que tudo pode mudar de um dia para o outro. Mas também sabia que Deus é firme, que sua palavra não muda. Um dia, depois de muitos anos, Noé fechou os olhos pela última vez. Morreu em paz, cercado por filhos, netos, bisnetos. Deixou um legado, uma memória viva. Sua história foi passada de geração em geração e chegou até nós. Hoje, quando vemos o arco
Íris, podemos lembrar dele, lembrar da aliança, lembrar que Deus ainda espera por um mundo melhor, um mundo mais justo, um mundo com fé. A história de Noé não é só sobre um barco, é sobre fé, obediência, respeito e recomeço. É sobre ouvir a voz de Deus, mesmo quando ninguém mais escuta. É sobre caminhar com Ele, mesmo quando todos seguem outro caminho. É sobre confiar mesmo no silêncio. É sobre construir com fé, sem aplausos, sem plateia, apenas com esperança no coração. Porque o mesmo Deus que falou com Noé ainda fala hoje, ainda chama, ainda promete e ainda cumpre. A terra foi sendo preenchida. As famílias cresciam. Povos se espalhavam em várias direções. Alguns subiram para o norte, outros desceram para o sul. Uns atravessaram montanhas, outros se fixaram perto dos rios. Era o início das nações. Cada povo com sua língua, seus costumes, sua forma de viver. Tudo havia começado com uma só família, mas agora o mundo já estava cheio novamente. Muitos lembravam da história de Noé. Alguns contavam para os filhos sobre o dilúvio, a arca e o arco, Íris. Outros preferiam esquecer. A vida seguia e as pessoas começaram a confiar mais em si mesmas. Deus foi sendo deixado de lado. O orgulho crescia. Muitos pensavam que podiam tudo, que não precisavam mais de fé, nem de obediência. Foi nesse tempo que um grupo de homens teve uma ideia estranha. Eles queriam construir uma cidade muito grande. E no meio dessa cidade, uma torre altíssima. Uma torre que tocasse os céus. Não era só um prédio, era um símbolo de vaidade. Queriam mostrar que eram grandes, que não dependiam mais de Deus. Essa torre foi chamada de Babel, um lugar onde os homens queriam se tornar iguais a Deus. Era o retorno do orgulho, o mesmo orgulho que havia trazido o dilúvio. Eles uniram suas forças. Começaram a trabalhar juntos, faziam tijolos, erguiam paredes, sonhavam com o topo. Mas Deus viu aquilo tudo. Ele percebeu que o coração do homem não havia mudado. Mesmo depois de tudo que passou, a humanidade ainda insistia em se afastar. Deus decidiu intervir. Ele não destruiu como antes. Dessa vez, ele confundiu as línguas. As pessoas pararam de se entender. Um falava, o outro não compreendia. O trabalho parou. O projeto foi abandonado. As famílias se dividiram. Cada grupo foi para um lado. Assim nasceram as diferentes línguas da terra. Deus espalhou os homens por vários cantos do mundo. A torre ficou inacabada. E Babel se tornou um símbolo do que acontece quando o homem quer ser maior que Deus. Foi mais uma vez um alerta. Deus quer unidade, mas não orgulho. Quer crescimento, mas com humildade. Depois disso, o mundo se organizou de outra forma. As civilizações surgiram. As nações tomaram forma. As culturas se desenvolveram. Mas o coração humano continuava o mesmo. Muitos ainda buscavam poder. Outros buscavam riqueza. Poucos buscavam Deus. Em meio a esse cenário, Deus preparava algo novo. Escolheria um homem para começar uma nação especial. Alguém que o obedeceria, que voltaria a andar com ele. Mas isso seria uma nova etapa da história. O tempo de Noé havia passado, mas seu legado continuava. A fé que salvou sua casa ainda era exemplo. A obediência que o levou a construir a arca ainda era lembrada. O arco, Íris, ainda brilhava no céu. A promessa ainda estava de pé. E Deus continuava sendo o mesmo. Paciente, justo, fiel. A história de Noé mostrou que Deus dá nova chance. A história de Babel mostrou que o orgulho ainda é um perigo. E agora, a história da humanidade entrava em outra fase. Mas com a mesma verdade, sem Deus, o homem se perde. Com Deus, tudo pode recomeçar. O tempo passou. As histórias de Noé foram ficando distantes. As crianças viraram pais. Os pais viraram anciãos. Muitos povos já não falavam mais da arca. Alguns nem sabiam o que era o arco, Íris,
O mundo estava cheio de gente, mas vazio de fé. Muitos templos foram construídos, mas eram templos de pedra e orgulho. Os corações estavam longe de Deus. Alguns ainda lembravam da história do dilúvio. Outros achavam que era apenas lenda. Poucos guardavam as palavras de Noé. O que foi vivido com lágrimas agora era contado com descuido. Mas Deus nunca esquece. Ele observa tudo. Mesmo quando o homem se cala, Deus continua falando. Mesmo quando o povo se afasta, Deus continua chamando. Mesmo quando há silêncio, Ele ainda planta promessas. Em meio a tantas nações, Deus olhou para um só homem. Ele viu alguém com coração sensível, um homem comum, mas disposto a crer. Esse homem se chamava Abrão. Ele não era rei, não era sacerdote, mas era obediente. E isso bastava para Deus. O mesmo Deus que falou com Noé agora falaria com Abrão. Não com trovões, mas com promessas. Não com destruição, mas com bênção. A história estava mudando. A arca havia sido fechada. A torre havia sido parada. Agora era hora de construir algo novo. Não uma arca de madeira, não uma torre de tijolos, mas uma aliança viva. Uma amizade entre Deus e o homem. Abrão ouviria e diria sim. A história de fé continuaria. O legado de Noé não foi esquecido. Ele abriu o caminho, mostrou que é possível obedecer, mostrou que vale a pena crer, mostrou que uma só família pode mudar o mundo, que uma só vida fiel pode tocar gerações. Quando olhamos para trás, vemos que Noé não era forte, não era famoso, mas era fiel. E isso mudou tudo. Ele ouviu quando ninguém mais ouvia. Trabalhou quando todos zombavam. Esperou quando parecia que nada mudaria. Acreditou quando só havia silêncio. E por causa disso, Deus agiu. Salvou sua casa, renovou a terra, deu nova chance à humanidade e deixou um sinal no céu, o arco, íris, um lembrete colorido de que Deus é bom. Um símbolo que não envelhece. Toda vez que a chuva cai, ele aparece. Toda vez que o sol brilha, ele ressurge. E quando o vemos, devemos lembrar. Lembrar que Deus não muda, que suas promessas continuam firmes, que ele ainda olha para a terra e ainda procura por corações como o de Noé, corações que ouvem, que obedecem, que confiam, mesmo quando tudo parece impossível. A história de Noé é mais do que uma história antiga. É um espelho, é um aviso, é uma esperança. Ela nos diz que mesmo quando tudo parece perdido, Deus pode salvar. Mesmo quando tudo desmorona, Deus pode recomeçar. Mesmo quando o mundo afunda, Deus constrói uma arca. E mesmo quando o céu escurece, Ele ainda faz brilhar um arco, íris,